Hoje nós vamos falar sobre o arcabouço fiscal, a nova regra de política fiscal que nós vamos ter aqui no Brasil, caso essa regra seja aceita. Conforme os anos vão passando, o Brasil gasta cada vez mais com menos eficiência. Todas as arrecadações do governo não estão dando conta de pagar os gastos que eles têm hoje, e cada vez mais esses gastos vão aumentando, o que traz incerteza tanto para a população quanto para empreendedores e investidores estrangeiros. E foi por esse motivo que o governo formulou o arcabouço fiscal, uma nova forma, uma nova regra de controlar essa política fiscal brasileira. Mas será que isso vai ser o suficiente para acabar com a incerteza quanto ao futuro? Isso você vai saber no vídeo de hoje. Eu me chamo Aleph Nogueira e esse é o canal Riqueza Inteligente. Nesse canal você vai aprender sobre finanças, principalmente sobre investimentos e tudo aquilo que você precisa para alcançar a riqueza. E se você gostar desse conteúdo, deixa o seu like, pois o like indica para o YouTube que esse vídeo é pertinente, esse vídeo está te ajudando de alguma forma e assim ele vai indicar para cada vez mais pessoas. Então, conto com a sua ajuda. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O arcabouço fiscal chegou para substituir o antigo teto de gastos, pois o antigo teto de gastos não era o suficiente para conter a incerteza em relação ao futuro, pois muitos estavam receosos porque o teto de gastos ele não era, vamos dizer assim, seguro. E como o pessoal estava receoso em relação à política fiscal do Brasil, pensando que eles poderiam dar um calote, por exemplo, no futuro, o mercado em si estava congestionado, estava uma loucura. E o arcabouço veio para mostrar que o Brasil ele vai ter regras e que essas regras estão ali. Então, isso pode trazer um pouco mais de segurança para o mercado em geral. Mas, Aleph, como funcionava esse teto de gastos? Ele já não era uma regra? O teto de gastos, de uma forma bem simplificada, funcionava assim. O gasto do governo continuava o mesmo, ele só era alterado pela inflação. Ou seja, o governo ia gastar no ano que vem a mesma coisa que está gastando hoje, porém com a correção da inflação. O gasto real dele seria o mesmo. Porém, havia formas de contornar esse teto de gastos e o governo gastar mais do que estava previsto. Por exemplo, o PEC de precatórios lá em 2021 foi uma forma do governo conseguir gastar mais do que devia. E o mais recente foi o PEC de transição, que ocorreu após as eleições de 2022. Que fez o governo gastar ainda mais do que devia. Por isso, o pessoal não estava confiante, não estava confortável com essa questão, com essa regra fiscal que o Brasil tinha, que era o teto de gastos. E é por isso que o arcabouço fiscal veio para substituir esse teto de gastos. E agora eu vou falar para você como funciona esse arcabouço fiscal. A principal regra desse arcabouço é a seguinte: o governo ele não pode elevar os gastos a mais de 70% do que ele arrecadou nos últimos 12 meses. Vamos supor que o governo arrecadou 1 milhão. Se o governo arrecadou 1 milhão, o máximo que ele pode gastar, que ele pode ter de dívidas, é 700 mil. Ou seja, fica 300 mil ali que ele não deve gastar. E eles têm como principal objetivo zerar o rombo nas contas públicas já no ano que vem. E no ano de 2025, ele já quer ter um superávit de 0,5%. E em 2026, no último ano do governo Lula, eles querem ter um superávit de 1% do PIB. Para esse ano, a gente tem um déficit de 0,5%, ou seja, o governo ele não vai conseguir gastar menos do que ele vai arrecadar. Mas não é tão simples assim, é como se tivesse uma banda. A gente tem 0,5 aqui no meio, só que nós temos aí 0,75 acima, ou seja, pode ser que tenha um déficit de 0,75 ou talvez para baixo, 0,25. Está entre 75 e 25. E se o governo não bater com essa meta em relação ao PIB, aí o arcabouço fiscal vai ainda ficar mais restritivo. Por exemplo, se tiver um déficit de 1% do PIB, 1% do PIB negativo, o governo ele não vai poder gastar os 70% da receita dos últimos 12 meses. Só vai poder gastar 50%. Isso que deu mais segurança para o pessoal. Por quê? Eles estavam com medo de gastar muito, mesmo com o PIB baixo, mesmo com o PIB negativo. Só que tem um porém. Os investimentos do Fundeb, principalmente, eles não terão essa restrição dos gastos. Então os gastos com educação e saúde, eles terão os gastos sem limitações. E ainda por cima, essa semana o relator apresentou o texto completo para os outros parlamentares e ele trouxe algumas informações muito importantes para a nossa análise aqui desse arcabouço. Por exemplo, se as metas forem descumpridas, ficam proibidas a criação de empregos ou função que implique aumento nas despesas do governo. Alteração na estrutura da carreira que aumente as despesas, criação ou majoração de auxílios, criação de despesas obrigatórias, reajuste de despesas obrigatórias, mas o salário mínimo ele não conta, ele fica de fora, e concessão ou ampliação do benefício tributário. Isso se as metas não forem batidas, mas se as metas forem batidas, eles podem fazer isso à vontade, pois essas medidas elas deixam de valer. Agora, e se essas metas não forem batidas por 2 anos? Ficam proibidas todas as medidas que eu te disse antes,
o aumento e o reajuste de pessoal, a admissão de pessoal e a realização de concurso público. Então é possível dizer que o salário mínimo e o Bolsa Família, eles não ficam inclusos nessas vedações e nesses gastos que não podem ser elevados. Então o Bolsa Família e o salário mínimo, eles vão sim ser reajustados, mesmo se não houver a realização das metas que eles preveem. Bom, esses foram os pontos que eu encontrei de mais pertinentes sobre o arcabouço fiscal, e agora eu vou falar para você o que o mercado achou disso. O mercado, ele ficou muito contente com essa questão de ter regras. Se tem regras, pelo menos a gente sabe que vai seguir alguma coisa. Se não tivesse regras, se tivesse o teto de gastos ainda, como está tendo, o governo pode burlar esse teto, dar uma volta nesse teto e gastar mais, sem se importar se ultrapassou ou não, o que vai acarretar na maior dívida do país e assim gerando ainda mais choque em relação à confiança no Brasil. Beleza, Aleph, então o mercado ele gostou da ideia. Assim, entre aspas, gostou, mas não gostou tanto. É razoável. Mas só da gente ter uma regra para seguir, já vai ser muito melhor do que não ter nada. E desde quando o arcabouço fiscal foi apresentado lá em março, o dólar vem apresentando quedas. Não só por conta do arcabouço, mas o arcabouço também tem um grande peso nessa queda. Agora falando de investimentos, que tipo de investimento seria interessante para investir com essa informação do arcabouço? Bom, a taxa de juros ela está muito alta, principalmente por conta da inflação. E ao meu ver, nós podemos ver um declínio da taxa de juros. Por quê? Porque com a apresentação desse arcabouço, o Brasil ele não vai poder gastar tanto dinheiro, o governo não vai poder gastar tanto dinheiro a ponto de inflacionar tanto a moeda ou emitir dinheiro para pagar as dívidas. Ou seja, está com um cenário fiscal um pouco mais controlado, e se o arcabouço for aceito. E com isso nós vamos poder ver uma baixa na inflação, um pouco de baixa no começo, aí vamos poder a taxa de juros caindo e muitos investimentos, como as ações, por exemplo, que estão sofrendo por conta da taxa de juros altíssima, pessoal tirando o dinheiro da renda variável para pôr na renda fixa, essas empresas elas vão ter um pouco mais de mercado, elas vão poder trabalhar, vão poder crescer ainda mais. Por quê? Por exemplo, a ação estava R$10 quando a Selic estava baixa, só que a Selic foi para 13,75%. Então muita gente pegou dinheiro dessa ação e colocou na Selic, e essa ação foi de R$10 para 5. Então ela está sofrendo porque a Selic está alta. Mas no momento que a Selic abaixar, muita gente vai pegar o dinheiro de lá e vai passar para o mercado de renda variável, fazendo com que essas ações elas subam. Então, ao meu ver, o que seria bom? Títulos prefixados, eles são interessantes porque se a taxa de juros ela vai cair, não só a Selic, porque a Selic não impacta tanto nos títulos prefixados, mas a taxa de juros futura, então a gente vai poder ter um ganho de marcação a mercado. Nós também temos os títulos de inflação, que podem nos ajudar em relação caso a inflação venha subir novamente, com a taxa de juros caindo, porque com a taxa de juros caindo, o pessoal vai conseguir pegar mais empréstimo, vai conseguir empreender, vai conseguir movimentar mais dinheiro. E conforme o dinheiro vai se movimentando cada vez mais na economia, mais a inflação tende a aumentar. Então a gente tem títulos de inflação que nos protegem contra isso. Então já falei dois tipos de investimento interessantes nesse momento: prefixados e inflação. E nós também temos os ativos em renda variável, seja ações ou fundos imobiliários, principalmente aqueles que sofreram mais por conta dessa taxa de juros. Bom, então concluindo, esse foi o meu parecer do que é o arcabouço fiscal, por que o arcabouço fiscal teve que ser feito e quais são os investimentos que dá pra gente investir e aproveitar a oportunidade que esse arcabouço está nos dando. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, principalmente se você for um iniciante. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós estamos com a meta de 100 inscritos. Para chegar a 100 inscritos, faltam um pouco mais de 20 inscritos. Então conto com a sua colaboração. Você não paga nada, é de graça e não dura nem 10 segundos. Não se esqueça de curtir esse vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas. Compartilhe com aquele amigo seu. Compartilhe com um amigo seu, não deixe ele perder a oportunidade de ver um conteúdo desse e quem sabe assim se interessar pelo mercado financeiro. Então compartilhe o vídeo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!